Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tratar sobre a Argentina e sobre Milei. Tá? O plano motosserra, o arroxo fiscal, né, se os historiadores brasileiros da década de 90 se debruçassem sobre o problema argentino hoje, eles diriam que é o arroxo fiscal. Né? Bem, sempre que eu trato de monetária nesse canal, vem sempre alguém falar assim: olha, você está falando então que o problema argentino não existe. Porque a Argentina passou por hiperinflação e já vou nisso aí. A Argentina passou por hiperinflação e destruição, né, super desvalorização do seu peso, né, do peso argentino. O peso argentino em 2012, 2013, o peso argentino era coisa de 8 dólares, 7 dólares, não, perdão. Um dólar comprava 7, 8 pesos argentinos, que era o chamado dólar Maradona, né? Que ia para 7, 8, e eles estavam achando que ia chegar no dólar Maradona, que era 10. Né? E com o tempo isso foi soltando, até que hoje é mais de 1.000, bem mais que 1.000. Em 2020, eu conheci um amigo argentino e eu conversava com ele, né? E eu tirava sarro da cara dele, porque brasileiro e argentino é isso, é tirar sarro um da cara do outro. E eu conversava com ele e falava: olha, daqui a pouco um dólar vão comprar 1.500 pesos argentinos. E ele fala: não, isso é um absurdo, tal. Na época tava 300, 200. Bem, chegamos ao ponto. Mas o que causou o derretimento da economia argentina? Não é o derretimento da economia argentina. O que causou o derretimento da monetária e comercial argentina. Comercial, a gente fala que é política comercial e política de câmbio também, mas vamos falar só da política de câmbio, né, do câmbio e da monetária argentina. O que causou isso? Bem, eu já fiz um vídeo nesse canal, inclusive curtam, inscrevam-se, ativem o sininho aí para receberem mais vídeos, comentem e procurem aí na descrição, tem o link de todas as minhas redes sociais, no canal, né? Em que no Instagram vocês podem votar ali para temas no canal, no Telegram vocês sempre vão receber atualizações, e no Twitter eu brigo com as pessoas e faço alguns textos também, tá? Vamos lá. Tem um vídeo aqui no canal, tem 2 vídeos no canal. Dólar, o que dá o preço, vou deixar o link na descrição, que explica como funciona a cotação do dólar, ou seja, como funciona o câmbio flutuante. O vídeo é sobre como funciona no Brasil, mas é dessa forma em todos os lugares do mundo. Às vezes um pouco mais livre, às vezes um pouco mais fechado. E tem um outro vídeo que é do começo do canal, gente. É outro setup, outro microfone, só eu que sou mesmo, um pouco menos bravo do que na época, não tinha tanta gente me enchendo o saco, em que eu falo que o problema argentino é um problema social antes que econômico. A Argentina é um país com renda. A renda per capita argentina é maior que a média da América do Sul e da América Latina em si, né? Ou seja, contando com o México e os países da América Central. O PIB per capita argentino também é maior. Léo, renda não é PIB per capita? Eu estou falando de renda média aqui, né? Quanto um argentino tem de dinheiro, tá? O PIB per capita argentino, por paridade poder de compra, tá? Ele é maior que a média da América Latina e bem maior que o brasileiro. O IDH argentino é maior que a média da América Latina e bem maior que o brasileiro. O índice de analfabetismo e de analfabetismo funcional, né, ou seja, da funcionalidade de alfabetização da Argentina, é maior que o brasileiro. O índice de livros lidos na Argentina é maior que o resto da América Latina, né, da média da América Latina. A segurança pública argentina é muito melhor que a brasileira. Muito, muito melhor que a brasileira. A expectativa de vida na Argentina, bem, eu posso falar tudo. A única coisa que a Argentina perde do Brasil é no futebol, mas não nos últimos 4 anos. Tá? E no caramba do índice de preços. Isso sim, a Argentina tem um problema muito sério. No índice de preços, nas reservas internacionais, em número de exportação, né, o Brasil exporta mais que a Argentina até proporcionalmente, mas a Argentina tem uma economia, ou seja, que serve às pessoas, a economia interna argentina, a riqueza argentina. O índice de Gini argentino, ou seja, você tem menos desigualdade social na Argentina que no Brasil. A Argentina é uma economia melhor que a brasileira, a não ser em 3 áreas: monetária,
cambial, e aqui no cambial entra as reservas, tá? E na área fiscal. A dívida pública argentina é alta, em relação ao PIB também, mas não é tão longe da brasileira, tá? Não é tão. O estoque de dívida em relação ao PIB não é tão longe do brasileiro. É pior, mas não é tão longe. Então, quais são os motivos que levam a Argentina a ter a crise monetária, ou seja, a inflação desenfreada? A Argentina teve hiperinflação há poucos anos. A inflação argentina ainda está mais próxima de 40% do que de 10%. Ou seja, a inflação ao ano. A inflação argentina ainda é muito alta. Você, agora que a inflação deu uma baixada porque era pior, você está num leilão de oferta, ou seja, os preços relativos não se equilibraram ainda. A Argentina não tem reservas internacionais praticamente. Mas a Argentina tem uma capacidade de poupança maior que a brasileira, mas só que ela está em dólar, tá? Na mão dos particulares. A Argentina tem problemas macroeconômicos mais sérios que os brasileiros. Fiscal, monetário e cambial. Só que a economia real argentina tem indicadores melhores do que a economia brasileira. A renda disponível é maior, problemas que não são econômicos, mas indicadores sociais como IDH, criminalidade, tudo que eu já falei, são melhores que os brasileiros. Então, a Argentina é um país que você poderia olhar e poderia falar, não era para estar acontecendo isso. Não, não era. Na verdade, o problema econômico argentino, assista um vídeo, vou deixar aí na descrição. O problema econômico argentino, ele veio dessas causas. A causa é social. A Argentina, como eu expliquei no vídeo que vocês assistam depois, a Argentina é um país que foi rico na década entre a Primeira Guerra Mundial e até a crise financeira internacional de 1929. Era um país rico, era um país com uma industrialização incipiente e era um país com poderio econômico-financeiro. Era um país que atraía imigrantes. Nas grandes ondas de êxodos, né, de populações, de diásporas de populações no bojo do fim da Primeira Guerra Mundial, dissolução do Império Otomano, as guerras na Europa e esse tipo de coisa, a Argentina recebeu, junto com os Estados Unidos, prioritariamente imigrantes. O Brasil recebeu muitos imigrantes italianos, recebeu muitos imigrantes do Império Otomano, libaneses, sírios, gregos e armênios, mas a Argentina era o destino prioritário. Eles queriam ir mais para a Argentina do que para o Brasil. O que ocorre? O que ocorre é que, como a Argentina foi tendo a economia, parou de crescer como crescia antes. O que foi acontecendo com a Argentina? Eu explico no vídeo, mas aqui só para ter uma linha, é que a Argentina foi enriquecendo e o transbordamento do comércio, que é que uma parte da população enriquecendo não leva ao enriquecimento das outras, esse transbordamento foi interrompido por uma série de vezes. E você tem, a partir da durante a Segunda Guerra Mundial, mas fortalecendo a década de 50, que é o peronismo, você tem um movimento social argentino de distribuição, mas não do ponto de vista socialista, tá? De melhor participação das pessoas, dos trabalhadores, dos descamisados. Então você gera uma tradição social argentina de problema distributivo. O problema distributivo é o seguinte: a harmonia social argentina, que quem conhece o canal aqui, quem me conhece sabe, a harmonia social não é economia, mas a harmonia social é onde a economia se estabelece. A harmonia social argentina, ela se baseou de 1900, vamos por 1940, né, pré-Perón, naquela instabilidade e na tomada do Perón, até hoje, né, com interrupção na ditadura militar argentina, a harmonia social argentina se baseou, de 1940 até hoje, com a interrupção nas suas ditaduras militares, a partir do ponto de vista de distributivismo e uma tentativa de bem-estar social dado pelo Estado. Durante a ditadura militar argentina, o problema da harmonia social continuou. Só que você resolve de duas maneiras. Ou você resolve esse problema, esse sentimento do problema distributivismo da distribuição argentina, que pessoas têm muito mais do que outras, esse tipo de coisa. E veja, mesmo o índice de higiene argentino não sendo tão ruim, não há tanta desigualdade econômica na Argentina como há no Brasil.
Há países muito piores que a Argentina nesse ponto de vista. Só que a sociedade argentina tem esse sentimento e este mito nacional, esse ethos, de que há um problema distributivo na Argentina. E o Estado argentino sempre tentou resolver isso, né, para que os políticos ganhem eleições, esse tipo de coisa, e possam ser representar o povo argentino, sobre esse mito da necessidade de resolver o problema distributivo. De educação pública, a educação pública superior na Argentina é muito mais acessível do que no Brasil, do ponto de vista que é só você se matricular, sentar lá, e se você passar os semestres introdutórios, você vai embora. No Brasil não, tem vestibular, esse tipo de coisa. Isso é uma ilustração de como a Argentina é muito mais acessível e muito mais essa ideia, esse ethos espanhol mesmo, que eu não diria que é socialista, não. É uma coisa muito mais bem platense mesmo, né? Mas muito bem. Os argentinos, eles têm essa necessidade de ter uma harmonia social dada pelo governo. Estado de bem-estar social, benefícios sociais, uma intervenção relevante nos mercados para controle de distorções, subsídios em umas áreas, sobre taxação em outras, taxação de exportação para que os proprietários de terra pagassem benefícios sociais, ou seja, dividendos do trabalho aos trabalhadores, uma série de intervenções do Estado sobre o setor produtivo e também uma série de intervenções do Estado dando dinheiro a pessoas e empresas para gerar uma harmonia social. Isso foi gerando durante a ditadura militar também, por conta da corrida armamentista argentina, você foi gerando um estresse fiscal, uma pressão fiscal. Fiscal é tudo que você arrecada menos o que você gasta. Se o gasto é maior que a arrecadação, você tem dois jeitos. Ou você imprime a querida senhoriagem, ou você toma em dívida. Aí aqui é importante a gente dizer o seguinte, a impressão de dinheiro, né, a Argentina nunca teve padrão ouro, assim, sabe, gente? Esse negócio de discussão de padrão ouro é para país de primeiro mundo. A Argentina sempre teve uma moeda fiat. O lastro das moedas de terceiro mundo é a taxa de câmbio. O que ela tem que se basear, qual é a âncora? É a taxa de câmbio. São as moedas conversíveis. Ela não é uma moeda conversível, ela tem que ter uma paridade ou uma proporção previsível junto a uma moeda conversível. A Argentina sempre tomou muita dívida, incluindo externa, e sempre teve uma importante receita via senhoriagem. O Estado argentino emite dinheiro, ou até 2 meses atrás, para fechar as contas. Podia ser no começo emissão mesmo, impressão de pesos, ou depois outros mecanismos financeiros mais sofisticados, mas que no fim eram senhoriagem. Não é quantitative easing, não é isso nada. Não, é o Banco Central argentino fazendo dinheiro, tá? E antes que vocês comecem, vocês vão falar, Léo, no seu vídeo anterior que você está falando de que moeda não precisa ter lastro, esse tipo de coisa, você está falando agora que o aumento da base monetária gera inflação. Não. Aumento da base monetária não gera inflação a rigor. Por quê? Porque você pode aumentar a base monetária endogenamente. Os bancos, através de demanda por dinheiro, criam dinheiro escriturário através da reserva fracionária e isso vai ser pago ao longo do tempo. Então, quem está criando dinheiro é a economia. Ou seja, o dinheiro vai par e passo com a demanda de dinheiro. A oferta vai junto com a demanda. No caso argentino, ou como foi no mundo até 1980, o controle da inflação se dá pela quantidade de dinheiro feita exogenamente. Isso não acontece em nenhum outro país do mundo de economia relevante. No Brasil, nós paramos com isso durante o Plano Cruzado, que era contra movimento. No Brasil, não há mais senhoriagem, ou seja, o governo fazendo dinheiro para pagar dívida ou qualquer outra despesa, desde 1993. Nos Estados Unidos, isso não se faz mais. Na União Europeia, jamais o euro fez isso. Os alemães não deixariam. Léo, onde existe senhoriagem hoje? Na Rússia. A Rússia anunciou senhoriagem, mas eles estão com uma encrenca. Né? Que alguns chamam de guerra, outros de operação especial. A mim não me importa, mas se você é um guarda de fronteira russo, eu entrando na Rússia, que eu tenho que ir de vez em quando, a operação especial, né? Você teve a emissão que o Banco Central Russo anunciou senhoriagem. Mas é outra questão. As economias relevantes não fazem mais senhoriagem a não ser na situação russa. Só que a Argentina faz.
a Argentina parou, o Milei anunciou faz uns 2 meses que o Banco Central argentino estaria parando com a emissão de dinheiro via senhoriagem. Ou seja, o que gera a inflação argentina, é a submissão da política monetária. O que é política monetária? A política monetária é a gestão da oferta e demanda de dinheiro, hoje, atualmente, em todo o mundo, feito via interest rate, taxa de juros. Hoje, todos os países do mundo praticamente utilizam a regra de Taylor. A regra de Taylor não existe na regra de Taylor a variável base monetária. Não tem. Eles vão só para a taxa de juros. Por quê? Porque todas as economias relevantes só utilizam a criação endógena do dinheiro praticamente. Então, os bancos centrais não têm controle sobre a emissão da moeda. Eles só podem controlar de forma tangencial, como se os bancos geram moeda dando empréstimos, então eu posso controlar a criação de empréstimos, como aumentando ou diminuindo o custo do empréstimo via taxa de juros. É o que eu posso fazer. Os bancos centrais, que é via regra Taylor. O Banco Central argentino não tem a capacidade de controle da sua taxa de juros por duas questões. Como a política fiscal, que é o que a Argentina gasta e o que ela arrecada, né, ela tem gastos muito maiores do que a arrecadação, a Argentina precisa de empréstimos. Só que a Argentina deu calote e nunca resolveu bem isso aí. Então a Argentina tem muito problema de tomar crédito internacionalmente. E você tem um problema de a inflação sendo tão alta, a taxa de juros tem que ser mais alta ainda. Então a taxa de juros tem que ser totalmente pós-fixada, como é a Selic no Brasil. No Brasil não precisaria mais. Só que você não consegue mudar, senão você vai enfrentar expectativas nacionais e você vai enfrentar a questão das expectativas e você vai ter um problema monetário muito maior. Então é melhor deixar do jeito que está, até que tenha alguém que tenha peito de mudar isso aí. Na Argentina, você tem que ter uma taxa pós-fixada. Você não sabe quanto vai ser a inflação. Então como você vai emprestar o dinheiro? Só que não há confiança dos agentes às autoridades argentinas. Então a Argentina não consegue se financiar praticamente via empréstimos, via as dívidas. A Argentina precisa imprimir dinheiro, ela precisa de senhoriagem, que é criar dinheiro do nada. Só que isso aumenta a base monetária. Aí quando você tem criação endógena do dinheiro, você pode utilizar a nossa querida MV igual a PY, que não é aplicável nas economias relevantes mais. Que não é mais aplicável às economias relevantes atualmente. Por quê? Porque MV igual a PY, você parte do princípio que V é fixo. É uma constante praticamente. Só que depois que a moeda é apenas endógena, não a criação é apenas endógena, não mais exógena, você não precisa mais se ater isso aqui. Mas, para você continuar ensinando, você usa que o V é algo análogo à liquidez, de uma determinada maneira, ou de preferência pela liquidez. Então você pode usar isso aqui como didática, como eu uso aqui no YouTube. Só que quando você tem senhoriagem na questão argentina, você controla a inflação controlando mais ou menos quanto de M você está liberando. Só que tem um problema. Isso aqui não funciona, senhoriagem, quando você tem outro problema muito sério. A sua moeda, o peso, já não tem credibilidade. Já não tem credibilidade. É uma moeda fiat, sem confiança. As pessoas utilizam o peso como unidade, como meio de troca. Apenas. Porque a unidade de conta é o dólar americano e a reserva de valor é o dólar americano. Então as pessoas não têm mais demanda por peso argentino. Só existe a oferta crescente como meio de troca. As pessoas usam peso para pagar impostos, para comprar pão, para comprar carne, mas elas fazem as contas em dólar. E elas fazem as suas reservas em dólar. Então falta dólar para a autoridade monetária argentina. E existe muito dólar na mão dos argentinos. Isso gera um problema muito sério, porque é uma rejeição pela moeda, tudo causado por um negócio chamado armadilha fiscal, quando o governo começa a gastar tanto que ele precisa utilizar a política monetária para que a sua capacidade de arrecadação, seja empréstimo, seja tributação, seja senhoriagem, continue. E isso, a regra de Taylor é ineficiente, o juros argentino não é mais para propiciar um bom ambiente monetário, o juros argentino é apenas para que as pessoas continuem emprestando ao governo argentino para que valha o risco.
Diferente do que é numa economia monetária, numa economia em que a saúde monetária está boa, que você coloca os juros alto ou baixo a dispor da economia para melhor gerir a economia real via monetária, que também não adianta muito. Mas quando você tem uma armadilha fiscal, como é no caso argentino, porque a população argentina demanda muito e o Estado argentino não consegue arrecadar tanto, você deixa os juros alto para conseguir empréstimos e você faz senhoriagem para pagar o resto, porque a arrecadação não é o suficiente. E, somando-se a isso, você tem uma população que rejeita a moeda corrente, o peso argentino. Você tem uma falta de dólares. Por quê? Porque a capacidade monetária de exportação argentina, eu tô falando de 2010 para cá, tá? A capacidade de exportação argentina vem se reprimindo por políticas de tentativa de arrecadação específicas e políticas também de tentativa de distribuição. Você tira dos ricos para dar aos pobres, você vai gerando uns déficits comerciais constantes e também a perda de grau de investimento e a desconfiança junto ao governo argentino por ter reestatizado a YPF, né, a Jacidas Petrolíferas Federales, por ter intervido na Aerolíneas Argentina e uma série de outras nacionalizações que foram trazendo desconfianças, ou seja, o fluxo de dólar diminui tanto para a compra de dívida pública como também para investimentos. Você tem, com o tempo, controle de capitais. Ou seja, os dólares que existem na Argentina não podem sair, então por que eu vou levar dólar para fazer investimento na Argentina se eu tiver um lucro eu não consigo tirar? Além do risco cambial, eu não sei quanto que eu vou ter de lucro em dólar, eu só sei quanto que eu vou conseguir cobrar em peso argentino. Você vai gerando um caldeirão perfeito em que você não tem capacidade de utilizar sua própria moeda, você não tem capacidade de atração de dólares. O Banco Central argentino não consegue formar reservas. E um problema muito sério: bancos centrais vivem de credibilidade. Ele não tem força para forçar nada. E o peso argentino começa a ser rejeitado, a população usa só como meio de troca. E o problema continua do ponto de vista fiscal. A população argentina começa a empobrecer por esse caos monetário, cambial e fiscal. Então a população argentina precisa demandar mais e mais benefícios sociais. Vindo da onde? O Tesouro Argentino. O Tesouro Argentino não tem dinheiro. O Banco Central Argentino faz senhoriagem, dá um jeito, faz dinheiro. Isso aumenta a quantidade monetária de forma artificial, de forma exógena. Isso gera inflação. Mas veja, o aumento da quantidade monetária não é igual à inflação. Ele gera inflação, porque um pouco é absorvido. E só que você começa a ter mais problema cambial, mais risco cambial. A Argentina começa a ficar sem dólares. Léo, mas se os argentinos guardam dinheiro em dólar debaixo do colchão, e guardam sim. Argentino sim guarda muito dinheiro debaixo do colchão mesmo, em dólar. Tá? Você troca câmbio na Cádia Flórida, na rua, assim, no paralelo, no gris. Né? Troca, tranquilamente. Você tem uma. Aí o governo argentino começa a fazer uma série de câmbios diferentes. Eles tentam começar a intervir no mercado de câmbio. Você tem proibição, controle de capitais. Você tem proibição ou controle de capitais. Você tem uma série de medidas que tornam a economia menos atrativa ainda para resolver o problema. E tudo por conta da armadilha fiscal. Você precisa de dinheiro para tocar a harmonia social. Só que esse caos social gera mais problemática social. Esse caos econômico gera mais problemática social. Você vai aumentando a insatisfação. Quando Milei é eleito, você está num cenário de hiperinflação e o que ele fala é a política do motosserra, que ele vai gerar um déficit fiscal zero. O Milei fez um diagnóstico que é muito simples, que a inflação argentina é por conta do aumento da base monetária. É verdade? Não. A inflação argentina é por conta da senhoriagem. A hiperinflação argentina é por conta da senhoriagem. A base monetária argentina não é o problema de uma base monetária aumentar, não é um problema em si. O problema é como ela está aumentando, certo? Se você olha um camarada tem 1,90m e 120 quilos, você consegue falar que ele é gordo? Não, não consegue. Você tem que saber se é músculo ou se é gordura. Né? Você tem que saber a composição daquilo. O que está causando o aumento do peso? Mesmo ponto. O que está causando o aumento da base argentina? Senhoriagem. E isso é por conta do quê? Dos contínuos déficits fiscais. É por conta da armadilha fiscal. Quando a política monetária é submetida ao fiscal.
Sempre que vocês falam besteira aqui no canal, eu falo, gente, isso é política monetária. Gente, isso é política fiscal. A política monetária, a política fiscal é neutra monetariamente, e isso é bom que seja. A política fiscal não gera dinheiro e não pode gerar. Título de dívida pública não gera dinheiro. Você retira um dinheiro que já existe e gasta esse dinheiro. E depois você vai devolver, seja com impostos, seja você tomando mais dinheiro emprestado. Você não está criando dinheiro. O título quando você tem uma política monetária submetida ao fiscal, você está criando dinheiro. Você está utilizando política monetária para dar dinheiro para o governo gastar. Né? Senhoreagem é o lucro da criação. Se te custa $2 para produzir $500 em notas, você teve um lucro de $498. Esse lucro se chama senhoreagem. Mas como o custo para se produzir notas é praticamente zero, marginalmente, a gente fala que impressão de dinheiro é senhoreagem, tá bom? Só para vocês terem essa ideia. Muito bem. O plano motosserra do Milei é gerar que o gasto do governo seja igual à arrecadação. Ele está, inclusive, falando que ele não vai aumentar nem a dívida pública. O Milei quer acabar com a senhoreagem e com a própria dívida pública. Como? Cortando orçamento. Para cortar orçamento, ele tem que acabar com uma miríade de benefícios sociais, uma miríade de empregos públicos, uma miríade de subsídios. Isso é economia? Gente, isso é social, isso é política pública. É lógico que você vai gerar um impacto político e social enorme. Isso mexe com dinâmica de poder. Isso é uma porrada. Mas qual é a solução? É esta. Aí vocês vão falar, Léo, ele não tá indo bem, o Milei não tá indo bem. O Milei não tá indo bem, porque o M2 argentino continua aumentando. Gente, com uma inflação maior de 30% anualmente, é lógico que o M2 vai aumentar. Veja, o aumento da base monetária via senhoreagem gera inflação. Só que inflação também gera o aumento da base monetária. A inflação também aumenta a base monetária. E pode ser que a inflação não tenha razões monetárias per si. Léo, mas Milton Friedman diz que é só causa monetária. Gente, nós já passamos por Taylor, nós já estamos em outro momento. Não é que Milton Friedman estava errado. Milton Friedman não viu economia depois da década de 90. Tá? Muito bem. A arrecadação argentina tem que aumentar de ponto de vista real. Só que Milei quer diminuir os impostos porque ele acredita na curva de Laffer. Ele acha que você diminuindo os impostos, você aumenta o volume de transações e assim, no final, você consegue, por exemplo, 2 vezes 20% de R$100 é R$20. Só que 20% de R$200 é R$40, certo? Certo. Só que 10% de R$200 continua sendo R$20. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Você aumenta a quantidade, diminuindo a porcentagem, só que no final o produto é o mesmo ou superior. Você aumenta a quantidade de transações e você mantém, e você diminui a porcentagem, só que você mantém o aumento da arrecadação. Isso é a curva de Laffer. Muito bem. Ele quer diminuir a arrecadação e diminuir o gasto. Ou seja, ele vai ter que diminuir o gasto mais do que ele diminui a arrecadação. Só que ele cortou uma miríade de impostos e ele cortou também uma miríade de cargos públicos e benefícios sociais, uma encrenca social que ele está fazendo. Muito bem. Só que o M2 argentino continua aumentando e ele continua intervindo no mercado de câmbio. Isso muitos ANCAPs estão falando que ele traiu o movimento. Dá para fazer o que se dá para fazer. O M2 ele vai continuar aumentando enquanto a inflação for 30%, 40% ao ano, gente. Lógico que vai. Por quê? Porque a própria inflação aumenta a base. Você precisa de mais meio circulante. Uma vez que o meio circulante é feito, a demanda a oferta por moeda vai continuar crescendo pelos próprios juros que são pagos. Porque Milei faz 2 meses que ele proibiu a senhoreagem e ela ainda não acabou totalmente. Você tem um plano para acabar com a senhoreagem. E do ponto de vista de dólares, a Argentina não tem reservas de dólar o suficiente. A população argentina utiliza dólares no dia a dia para contas e até para algumas transações. E como reserva de valor. É lógico que você não vai ter reservas no Banco Central. A Argentina, com esqueci o nome, o Macri, renegociou algumas coisas com o FMI para tentar entrar dinheiro na Argentina, para aumentar as reservas do Banco Central argentino, para ele ter capacidade de política monetária, de política cambial, via essas reservas que o FMI faz. Mas isso, o Macri também enfrentou o problema da eleição, em que ele não consegue fazer esses ajustes. E aí ele perdeu, entrou o Fernandes e tal. O Milei parece que não se importa muito com isso. E ele conseguiu o apoio do governo americano.
que fez por swap, eu acredito, ou não sei se foi diretamente, mas não importa, deu uma quantidade de dólares boa, considerável, para a Argentina, para tentar manter a liquidez, para que a Argentina passe por esse ajuste. Ele vai conseguir? Gente, veja, os problemas monetários e cambiais que a Argentina vem passando, e até da economia real, vem de um problema de política fiscal. Política fiscal é política. É política política. É o que você decide no parlamento. É o que você consegue de acordo com propaganda política. É o que você consegue mobilizando pessoas. Política fiscal é onde a economia, macroeconomia, encontra a opinião das pessoas. A Argentina não consegue resolver isso com MMT. A Argentina não consegue resolver isso com a escola austríaca. A Argentina não consegue resolver isso com macroeconomia pós-1990. A Argentina tem que resolver isso com a boa e velha MV igual a PY. A Argentina, primeiro de tudo, tem que fazer a reforma. Primeiríssimo de tudo. A Argentina poderia se dolarizar. Porque, como a Argentina já tentou fazer isso com o peso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era o plano da conversibilidade. Um peso argentino igual a $1. O que você faz, você vê quanto você tem de reserva no Banco Central, né, quanto você tem de reserva, e divide as suas reservas pelo meio circulante. Né, é M1, tá? Pelo meio circulante. Você divide meio circulante por reserva, você vai ter uma proporção de quantos pesos argentinos por dólar. E aí você jura por tudo que é mais sagrado que você vai manter essa proporção. Não precisa ser 1 para 1, pode ser 1 para 4, 1 para 5, não tem problema. É só essa proporção. Você mantém essa proporção. Quem aparecer com $1 vai pegar 5 moedas nacionais e quem tiver 5 moedas nacionais vai pegar $1. Isso é caixa de conversão. Que tem um termo em inglês que eu esqueci. A Argentina fez isso durante um tempo. Qual foi o problema argentino? E, gente, isso aqui não funciona. Por que não funciona? Porque você tem a reserva fracionária. Se você pode depositar dinheiro em dólar e sacar em pesos, ou depositar em pesos e sacar em dólar, você vai expulsar o peso da economia. Por que você vai expulsar o dólar da economia, na verdade? Por quê? Porque o peso vai ser utilizado como é utilizado hoje, ele é só meio de troca. As contas e as reservas são em dólares, só que as pessoas estavam depositando dólares nos bancos. E depois do fim da conversibilidade, que aí eles soltaram, não estavam conseguindo segurar 1 para 1, porque o Banco Argentino, o Banco Central Argentino não conseguiu segurar essa conversão, e até por pressões fiscais também. O governo argentino estava tomando muito dinheiro emprestado, até porque ele tinha mais credibilidade, pelo plano de conversibilidade também entrava carry trade, esse tipo de coisa. A Argentina não conseguiu segurar a conversão, soltou, e aqueles dólares que estavam depositados, os argentinos sacaram em pesos, com a conversão antiga. E isso gerou uma série de problemas. O presidente teve que sair de helicóptero da Casa Rosada, senão ele viraria saudade na mão da população. Muito bem. Isso leva, depois a Argentina se estabiliza com vendas, com superávites comerciais. Só que o problema fiscal continua aumentando. Se a Argentina dá uma resolvida agora no problema fiscal e com a ajuda dos Estados Unidos, com dólares, ele consegue entregar uma inflação de 10% ao ano, já melhorou muita coisa. Só que isso vai voltar. O problema fiscal vai retornar. Por quê? Porque é uma decisão da sociedade argentina. A sociedade argentina é assim. E você vai continuar gerando problemas fiscais. E esse problema do peso vai continuar. O que você poderia fazer? Você poderia dolarizar a economia. Que não é apenas fazer a paridade 1 para 1. É você abrir mão de ter política monetária. Só que, se você não consegue ter política monetária, você está sempre em armadilha fiscal. Quer dizer isso. Se você não consegue ter política monetária, se você não tem moeda própria, você vai ter que ter superávites sempre. Porque não tem emissão de título de dívida pública, você vai emitir em dólar. Então, se você não arrecadar dólar o suficiente, não tem como você pagar. O seu risco país vai ser mais alto. É muito complicado você trabalhar assim, principalmente uma economia tamanho da Argentina. O Panamá, o Equador conseguem, mas estou falando de uma economia tamanho da Argentina. E o Equador e o Panamá vivem muito de entrada direta estrangeira. O Panamá por serviços, o Equador por petróleo. Serviços, o canal. Se você se você dolariza a economia, que é uma coisa que o Milei falou que faria, você tem um problema que é o seguinte: você tem que chegar no déficit fiscal zero. O que você arrecada, o que você gasta é porque você arrecadou. E que tendo superávites para formar reservas em dólar. É possível? É uma opção. É uma opção dolorosa, vai demorar para fazer isso, mas se você faz isso e você dolariza a economia, ou seja, você acaba com o peso,
você vai ter um rigor fiscal maior. Por quê? Porque não tem o que fazer. Não tem como fazer senhoriagem. Não dá para imprimir dólar. Se você começar a imprimir dólar, o FBI vai até a Argentina pegar vocês. Não é nem o FBI, mas eu quero dizer, não dá, não tem o que fazer. Aí seria uma alternativa para desvincular os desejos argentinos da política monetária argentina. É como uma pessoa que tem problema com o alcoolismo. Não dá para colocar, desculpa a simplificação, mas não dá, ou uma pessoa com um problema de obesidade, não dá para você comprar um pacote de MM ou uma garrafa de bebida alcoólica e falar para o alcoólatra e para um obeso, falar, não coma, não beba. É mais fácil não ter a bebida alcoólica ou o doce dentro da casa. É a forma de você conseguir resolver a situação. E de uma certa forma o Milei prometeu isso. Será que ele está caminhando para isso? Pode ser. Só que aumento de M2, problema de liquidez de dólar, esse tipo de coisa não importa. Gente, todo mundo sabe que a economia argentina está destruída. Todo mundo sabe que o cambial, o monetário e o fiscal foi para as cucuias. Todo mundo sabe disso. Está se resolvendo. E o pessoal até mostra, a inflação argentina diminuiu, só que uma embalagem, né, um pacote de café solúvel custava na Argentina 4 vezes o que custa no Brasil. Existe um negócio chamado leilão de oferta. Por quê? Porque o nível de preço foi destruído por um monte de inflação. E até o preço se reajustar, até os preços relativos se reajustarem, demora. Como o Brasil resolveu isso? O Brasil trocou o padrão monetário. Ele adotou o padrão monetário do dólar, o Brasil. Por isso que destruiu a indústria também, esse tipo de coisa, mas você adotou o padrão monetário do dólar através de importações e da URV. A URV, que você fez a estrutura monetária, a estrutura dos preços relativos do dólar através da equiparação do real para o dólar, né, em bandas cambiais, e você permitiu importação. Ou seja, porque para que o custo Brasil não atrapalhasse o regime de estabilização. Na Argentina dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Só que não adianta fazer isso, porque já a política fiscal argentina, o povo argentino é muito mais belicoso que o povo brasileiro. Depois vai haver demanda para a destruição disso tudo de novo. Então, você fazer a dolarização é uma opção aos argentinos. Vai acontecer? Nunca. Nunca vai acontecer. Mas é uma opção. Poderia acontecer, mas não vai. O que eles estão tentando fazer? Com o apoio dos Estados Unidos, você fazer uma reserva para que você reassuma as rédeas da situação, e a esperança dos Estados Unidos e dos políticos do Milei é que eles tendo controle aí de política também, que eles interviram no Suprema Corte deles, esse tipo de coisa, no Senado, na política em si, eles querem ter controle do país para forçar, via política, a política pública de gasto fiscal equilibrado, política pública de a monetária independente, esse tipo de coisa. Dá para fazer? Eu acho muito difícil fazer isso sem trocar o padrão monetário. Como assim, Léo? Seria importante a Argentina fazer um peso novo ou uma outra moeda, porque aí você restaura, né? Porque hoje porque a moeda você é meio de troca, unidade de conta e reserva de valor, certo? Muito bem. O meio de troca o peso argentino tem. Unidade de conta, não, é o dólar. Reserva de valor é o dólar. Como que você vai readquirir unidade de conta e reserva de valor para o peso argentino? Não readquire. Não readquire. Ainda mais que no plano de conversibilidade é a mesma moeda. O que você pode fazer? Você faz uma nova moeda, um novo padrão monetário, que as pessoas tenham esperança de que, além de meio de troca, ela possa ser unidade de conta e reserva de valor. Você readquire confiabilidade da moeda e aí você diminui a necessidade de reservas. Por quê? Porque aí a moeda tem confiança e ela tem demanda. Dá para fazer tudo isso? Dá. Do ponto de vista monetário, é simples de fazer, não é difícil. O problema é político, o problema é fiscal. Onde você vai cortar esses benefícios sociais? E aí você corta agora, você consegue. Na próxima eleição, o presidente vem e faz tudo. Como é que você vai fazer tudo isso? É muito difícil. O Milei está indo bem? Está. Muita gente vai ficar muito brava. Como que está? É o que dá para fazer. É o que dá para fazer agora. Por quê? Porque a política fiscal argentina foi destruída durante 70 anos. Mesmo com planos econômicos, tal, não importa. As reservas internacionais volta depois, ainda mais com o apoio dos Estados Unidos. Mas eu acho que o plano é você ter apoio americano para fazer uma hegemonia política na Argentina e daí você fazer uma reestruturação e aí até com capacidades de investimento, esse tipo de coisa, por vontade geopolítica dos Estados Unidos, evidentemente. Tá. Bem, pessoal, esse vídeo foi uma análise da conjuntura da política fiscal e política monetária da Argentina e por isso que eu bato tanto na tecla do que é monetária, para vocês verem que o problema argentino é anterior. A Argentina não passou por um choque de estabilização da política monetária, a desvinculando totalmente da política fiscal.
A Argentina não passou por os novos paradigmas monetários. A Argentina ainda está na senhoriagem, ainda está na criação exógena do dinheiro, perdão. Tá bom? Bem, pessoal, verifiquem aí todos os vídeos que eu vou deixar na descrição. Curtam, compartilhem, fiquem com Deus.